Maria criou sua neta, Júlia, como filha, com muita dedicação e amor, após sua filha Ana abandonar a criança. Apesar de sua história de sofrimento no passado, Maria tentou dar o melhor que podia. Após muitos anos, Ana, mãe biológica de Júlia, aparece com outro filho. Mas dessa vez as coisas serão diferentes. O que será que Ana pretendia? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Maria estava estendendo roupas no varal quando sua vizinha Daniela insinuou que Ana, sua filha, poderia estar grávida devido ao ganho de peso. Irritada, Maria negou, mas começou a refletir sobre o comentário. Mais tarde, encontrou Ana na cama, estudando e comendo um pastel. Maria mencionou o rumor de Daniela, esperando rir da situação, mas Ana reagiu com pânico e começou a chorar, confirmando a suspeita. Sentindo-se traída, Maria tentou descobrir a identidade do pai, e Ana revelou que ele não era da região e não sabia onde o rapaz morava. Ana explicou que ele prometeu casamento se ela cedesse a ele, o que aumentou a frustração de Maria pela ingenuidade da filha. Apesar da confusão, Maria começou a aceitar que teria que preparar o enxoval para o neto ou neta. Maria comparou a situação de Ana com o sucesso dos irmãos mais velhos e lembrou-se de sua própria juventude. Quando mais nova, Maria conheceu Gregório, um homem de caráter forte. Eles estavam em um casamento de uma parente de Maria. Durante a noite, ele se aproximou de Maria, elogiou sua beleza e a levou para um local isolado, onde tiveram um encontro íntimo. No dia seguinte, Maria o encontrou novamente, mas foi confrontada pelo pai sobre as consequências de seus atos. O confronto não a impediu e ela continuou a se encontrar secretamente com Gregório. Com o tempo, ele perdeu o interesse. Ela o encontrou flertando com outra mulher, e ao tentar falar com ele, foi desprezada. Desolada, enfrentou a ira do pai, mas a mãe tentou acalmar a situação. Maria começou a apresentar sintomas de gravidez, e ao confirmar a suspeita, causou grande agitação na família. O pai forçou Gregório a casar com Maria para proteger a honra de sua casa. Gregório e Maria se casaram, mas ele a tratava com frieza. Eles tiveram 2 filhos, Paulo e Davi, e Maria se dedicava totalmente a eles. Após a morte do pai, Gregório se tornou abertamente infiel. Maria decidiu tolerar o comportamento do marido e focar nos filhos e na casa. Aos 37 anos, Maria teve outra filha, Ana, que se tornou o centro das atenções. Gregório morreu durante uma bebedeira, deixando Maria para criar os filhos sozinha. Naquele momento, Maria achava que a gravidez de Ana representava uma repetição de sua história. No entanto, a situação era ainda pior. Ana engravidou, e após o nascimento da filha Júlia, fugiu com outro amante, deixando Júlia aos cuidados de Maria. Viviane, amiga de Ana, revelou que Ana havia fugido com Vitor, um motorista que conheceu no bairro, e que ele a levou com a condição de não levar Júlia. Maria assumiu a responsabilidade de criar a neta, mesmo se perguntando como cuidaria de Júlia enquanto trabalhava. Foi então que sua vizinha, Daniela, ofereceu-se para doar leite fresco para a neta de Maria, apesar dos próprios problemas familiares. Daniela tinha um filho alcoólatra, uma filha infértil após vários abortos e outra filha com deficiência. Maria cuidava de Júlia, levando-a para o trabalho e pedindo ajuda à vizinhança. Após descobrir que Ana trabalhava em um café na cidade, ela foi confrontá-la. Chegando no estabelecimento, Ana contou que havia terminado com Vitor, pois ele vivia com a mãe, que não gostava dela. Ela, naquele momento, trabalhava no café e dividia um apartamento com uma colega. Maria tentou convencer Ana a voltar, e a filha prometeu que retornaria em uma semana. Ana não voltou e Maria, preocupada, foi novamente ao café, onde descobriu que Ana havia fugido mais uma vez com outro homem. Maria, desolada, continuou cuidando de Júlia, que a chamava de mãe. Ana ocasionalmente enviava cartas, mas nunca mencionava a filha. Certo dia, enquanto Maria e Júlia trabalhavam no jardim, Ana voltou inesperadamente, dizendo que estava de passagem antes de viajar novamente. Maria acolheu Ana, oferecendo comida e perguntando sobre sua vida. Ana trouxe um presente para a mãe, mas não pensou em Júlia, o que desapontou Maria. Para remediar, Maria deu a Ana uma boneca que havia guardado para Júlia, sugerindo que ela entregasse à filha. Ana presenteou Júlia, que ficou encantada com a boneca. Alguns dias depois, Ana viajou sem se despedir.
Maria sabia que a situação com Ana ainda era complicada e que precisaria continuar forte para cuidar de Júlia e enfrentar os desafios que a vida lhe apresentava. Passados 2 anos, sem qualquer contato, desde o último encontro, Maria estava em casa quando Ana chegou inesperadamente com um filho, chamado Yuri. Ana começou a reorganizar o quarto de Júlia sem permissão, irritando Maria. Durante o jantar, Ana revelou que seu marido havia morrido, deixando-a sem dinheiro, e pediu para deixar Yuri com Maria enquanto procurava um novo lugar para morar. Maria recusou, afirmando que já tinha muitas responsabilidades cuidando de Júlia. A discussão esquentou, mas Maria manteve sua posição firme. Ana, frustrada, ameaçou partir e nunca mais voltar. Maria refletiu sobre a situação e decidiu que não poderia permitir que Ana deixasse mais um filho com ela. Maria e Ana discutiram, com Maria insistindo que Ana deveria assumir a responsabilidade por seus filhos. No dia seguinte, Ana e Yuri partiram, deixando Maria aliviada. Anos depois, Maria já estava com mais de 70 anos, quando Júlia terminou a escola. Júlia decidiu estudar para ser professora e se matriculou em um curso à distância para poder cuidar de Maria. Ela também conseguiu um emprego de faxineira na escola local para ganhar experiência. Apesar de suas preocupações, Júlia cuidava da casa e ajudava Maria. A vizinha Daniela questionou por que Júlia ainda não tinha um namorado, mas Júlia insistia que sua prioridade era cuidar de Maria. Até conhecer o jovem professor Walter, que também percebeu a beleza de Júlia. Ele a surpreendeu oferecendo ajuda com seus estudos de matemática, o que a deixou envergonhada, mas ela aceitou após Maria insistir. Walter tinha se mudado para a cidade para ensinar, e vivia com uma senhora local, guardando recursos para uma casa própria. Ele se dedicava ao trabalho e ficou feliz em ajudar Júlia, vendo nela um grande potencial. Ao longo do tempo, Júlia e Walter se aproximaram, enquanto ela equilibrava os estudos e o cuidado com Maria, sempre sonhando com um futuro melhor. Maria incentivou Júlia a convidar Walter para um almoço em sua casa. Walter aceitou o convite com alegria, pois se sentia solitário na cidade. Durante o almoço, Maria e Walter conversaram sobre suas vidas, e ele se ofereceu para consertar o portão da casa que estava quebrado há tempos. Impressionada com sua habilidade, Maria permitiu que Walter ajudasse Júlia com seus estudos em sua casa, sob sua supervisão. Com o passar do tempo, Walter frequentava a casa de Maria regularmente, ajudando Júlia com os estudos e consertos na casa. Eles desenvolveram uma forte amizade, e Júlia, apesar de tímida, começou a gostar de Walter cada vez mais. Ela passou nos exames e entrou no curso de pedagogia. Após alguns meses, Maria sofreu um derrame, ficando hospitalizada. Júlia visitava a avó regularmente, mas Maria não resistiu e faleceu. Júlia ficou desolada, mas decidiu continuar vivendo na casa que compartilhava com a avó, que a considerava como mãe. Os tios ofereceram ajuda e sugeriram que ela se mudasse para a cidade, mas Júlia preferiu ficar para cuidar da casa. Júlia enfrentou dificuldades, com a manutenção da casa, mas recusou-se a incomodar os tios. Walter, percebendo sua situação, começou a ajudar com os reparos da casa sem ser solicitado. Ele consertou o telhado e a varanda, mostrando seu apoio e afeição por Júlia. Eles continuaram a se aproximar, e Walter compartilhava histórias sobre sua família e suas habilidades manuais, ensinadas por seu avô. Júlia contou sobre sua mãe biológica, que a havia abandonado ainda bebê, e como sentia falta de Maria que a criou. Walter ficou surpreso com a história e admirou a força e resiliência de Júlia. Com a ajuda de Walter e sua própria determinação, Júlia encontrou forças para seguir em frente, mantendo a casa em ordem e continuando seus estudos para se tornar professora. Júlia confidenciou a Walter que temia enfrentar mais dor emocional ao encontrar sua mãe biológica, Ana, que a abandonou. Walter tentou mudar o assunto e ofereceu-se para consertar mais coisas na casa, recusando qualquer pagamento. Júlia agradeceu e prometeu fazer tortas para ele. Sozinha, Júlia admitiu ao retrato de Maria que estava apaixonada por Walter. Walter começou a frequentar ainda mais a casa de Júlia, ajudando com tarefas e consertos. Os vizinhos começaram a perceber a proximidade deles, mas ninguém disse nada devido ao respeito que tinham por Walter. Quando Júlia completou 20 anos, Walter a surpreendeu com um par de sapatos que ela havia desejado. Ele soube do aniversário dela pelos registros escolares e escolheu o presente com a ajuda da vendedora da loja. Enquanto Júlia preparava um lanche, sua mãe, Ana, apareceu inesperadamente exigindo sua parte na herança da casa.
Ana estava com dificuldades financeiras e precisava de dinheiro para ajudar seu filho Yuri, que estava em apuros com a justiça. Júlia se recusou a ajudar, e Walter, que apareceu para defendê-la, aconselhou ela a não ceder às exigências de Ana, resultando em uma discussão acalorada. Walter afirmou ser o marido de Júlia para proteger os direitos dela sobre a casa. Após Ana sair, Walter confortou Júlia e a pediu em casamento, prometendo cuidar dela. Júlia aceitou, e a notícia de seu noivado se espalhou rapidamente. A festa de casamento foi uma grande celebração, com a participação de muitos vizinhos, incluindo os tios de Júlia e a mãe de Walter, Tamara. Ela trouxe saudações da avó de Walter e expressou o desejo de que a jovem família pudesse visitá-los na cidade. Durante a celebração, Tamara ficou impressionada com a generosidade dos vizinhos que trouxeram alimentos e bebidas. Ela foi acolhida calorosamente, e percebeu que aquelas pessoas valorizavam a união e o apoio mútuo em momentos de alegria e dificuldade. Júlia e Walter estavam cercados por amigos e familiares, iniciando uma nova etapa em suas vidas com o apoio e o carinho de todos ao seu redor. Após o casamento de Júlia e Walter, os convidados os felicitaram e destacaram a responsabilidade de Walter em cuidar bem de Júlia. Walter prometeu fazer de Júlia a mulher mais feliz do mundo. Os presentes foram principalmente itens práticos para a casa, como utensílios de cozinha e até animais de criação. Júlia e Walter viveram felizes e tiveram 2 filhos, Fábio e Sandra. Júlia terminou seus estudos e planejava começar a ensinar na escola local. Walter era um marido dedicado e ajudava em casa sempre que podia, mesmo com seu trabalho exigente como professor. Anos depois, durante uma conversa com o tio de Júlia, Davi, Walter descobriu mais sobre a difícil situação de Ana e seu filho, Yuri. O rapaz havia se envolvido com drogas e com o crime, e Ana vivia pedindo dinheiro aos irmãos para sustentá-lo. Davi explicou que Ana era completamente dedicada a Yuri, apesar de ele não a respeitar. Enquanto isso, ela não demonstrava interesse por Júlia ou seus netos. Walter refletiu sobre como o amor excessivo de Ana por Yuri a tornou egoísta e despreparada para a vida, enquanto Júlia, que cresceu sem a mãe, tornou-se forte e independente. Quando Davi perguntou o que fariam se Ana aparecesse novamente, Walter disse que a decisão caberia a Júlia, e ele apoiaria qualquer escolha dela. Davi elogiou Walter por seu apoio e compreensão. Enquanto isso, Ana continuava sua vida difícil, trabalhando em empregos pesados e mal remunerados para sustentar os vícios de Yuri. Ela se esforçava para pagar as contas e sobreviver, mas a vida estava se tornando cada vez mais desafiadora. A dedicação de Júlia à sua família e sua força de caráter contrastavam fortemente com a vida atribulada de Ana. Walter e Júlia, com sua nova família, criaram um lar cheio de amor e apoio, enquanto Ana continuava a lutar contra as consequências de suas escolhas. Ana gastava todo o seu dinheiro com Yuri, que constantemente exigia quantias para roupas, cigarros, entretenimento e, ultimamente, para drogas. Ela só percebeu que ele era viciado quando encontrou marcas de agulhas em seus braços. Apesar das súplicas de Ana para que ele parasse, Yuri a ignorava e até a agredia fisicamente quando se irritava. Yuri via a mãe como uma serva cuja única função era sustentar seus vícios e caprichos. Ana chorava frequentemente e vivia com medo de seu próprio filho. A situação piorou quando Yuri trouxe Cristina para morar com eles, alegando que era sua esposa. A vida de Ana se tornou um verdadeiro inferno, com festas barulhentas e desordem constante em casa. Yuri e Cristina saíam e voltavam drogados, perturbando a paz de Ana. Certa vez, ao passar por uma igreja, Ana entrou e começou a rezar, questionando por que estava sendo punida dessa forma. Lá, conheceu uma senhora idosa que a incentivou a falar com o padre. O padre a aconselhou a refletir sobre seus pecados e buscar o perdão divino, sugerindo que suas dificuldades eram um sinal de que Deus não tolerava mais seus erros. Ana não estava acostumada com essas ideias de confissão e redenção, e inicialmente descartou o conselho. Voltando para casa, encontrou o apartamento em desordem, com roupas espalhadas e sangue na entrada. Ela começou a limpar a bagunça, e cansada, adormeceu no sofá. No dia seguinte, foi acordada por 2 homens que invadiram sua casa exigindo que Yuri pagasse uma dívida. Eles ameaçaram matar Yuri se Ana não pagasse o que ele devia. Desesperada, ela concordou em vender o apartamento para pagar a dívida. Depois de vender o apartamento e receber um prazo de 2 dias para sair, Ana esperou ansiosamente pelo retorno de Yuri. Quando ele finalmente chegou, estava visivelmente debilitado. Ana cuidou dele durante a noite, mas no dia seguinte Yuri, com a abstinência, exigiu mais dinheiro.
Ana explicou que tinha vendido o apartamento para pagar suas dívidas e que não tinha mais nada. Sem dinheiro e sem um lugar para morar, Ana e Yuri enfrentavam um futuro incerto. A vida de Ana era marcada por uma devoção cega ao filho, que não mostrava nenhum sinal de gratidão ou mudança de comportamento, perpetuando o ciclo de miséria e dependência. Yuri estava zangado, quando afirmou que sempre encontraria um lugar para ficar e que a mãe poderia viver na rua. Ele acusou Ana de ser inútil por não conseguir dinheiro para ele, e saiu de casa sem olhar para trás, ignorando as súplicas dela para que ele ficasse. Ana, desolada, arrumou suas poucas coisas e deixou a casa que já não lhe pertencia. Ana vagou pela cidade sem rumo, sentindo que a vida havia perdido sentido. Até que ela chegou ao terminal ferroviário, onde pensou em ir para a casa da filha, Júlia. Ela decidiu que tentaria a sorte com Júlia, acreditando que a filha não a deixaria na rua. Chegando na casa da filha, Ana encontrou a casa bem cuidada e esperou do lado de fora. Logo, encontrou a vizinha, Daniela, que expressou surpresa com sua chegada. Ana alegou que queria visitar Júlia e conhecer os netos, embora estivesse mais interessada em encontrar um lugar para ficar. Pouco tempo depois, Júlia chegou com seus filhos, Fábio e Sandra, e Ana tentou se aproximar deles, mas os netos a evitaram. Júlia confrontou a mãe sobre o verdadeiro motivo de sua visita. Ana, desesperada, confessou que havia perdido o apartamento e não tinha para onde ir. Júlia, ressentida, lembrou Ana de como ela havia sido negligente e egoísta ao longo dos anos, priorizando Yuri e a negligenciando. Ela acusou Ana de só aparecer agora por estar sem opções. Júlia recusou-se a abrigar Ana, afirmando que não havia lugar para ela em sua vida ou casa. Sentindo-se rejeitada, Ana deixou a propriedade em busca de uma carona para onde quer que pudesse ir, sem esperança. Sem dinheiro para o ônibus de volta, Ana conseguiu carona e chegou até a cidade, onde ficou vagando pelas ruas, até que suas pernas a levaram de volta à igreja que ela entrou dias antes. A missa já havia terminado, mas o padre ainda estava lá, lendo um livro. Ana se aproximou, expressando seu desejo de se confessar. O padre ouviu pacientemente enquanto ela falava sobre ter abandonado a filha e os problemas com o filho, agora um viciado em drogas, e como ele perdeu sua casa. O padre, após ouvi-la atentamente, convidou Ana para ir à sua casa, onde a ele alimentaria e lhe daria um lugar para dormir. Ele a encorajou, dizendo que Deus era justo e que ela estava no caminho da redenção. Ana prometeu a si mesma que tentaria se reconciliar com a filha e ajudar o filho a se tornar mais independente, se ainda não fosse tarde demais para ele. Enquanto isso, em casa, Walter sugeriu a Júlia que talvez tivesse sido muito severa com a mãe. Júlia, lembrando-se das mãos cansadas da avó que a criou e da dor de ser rejeitada pela própria mãe, manteve sua posição firme. Ela esperava que a mãe refletisse sobre suas ações, e quem sabe, um dia voltasse para se redimir e se tornar uma avó presente e amorosa para seus filhos. Se isso não acontecesse, Júlia aceitaria o julgamento divino e seguiria em frente com sua vida. Anos depois, após ver a mudança de Ana, sua filha Júlia conseguiu perdoá-la. Júlia, Walter e seus filhos, sempre compartilharam muito amor e cuidado, mostrando como uma verdadeira família deve ser. Enquanto Yuri foi preso por tráfico, e após meses na prisão, reconheceu que precisava de uma nova vida. Você teria perdoado Ana? Sobre a coragem que Maria teve para criar Júlia, você conseguiria ter? É possível que a família que Júlia criou com Walter possa ter curado suas feridas emocionais com a sua família biológica. Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.